Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Pio de Pietrelcina, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, que vão sacar na tela a partir de agora. Na descrição desse vídeo estão as nossas redes sociais, onde você pode interagir conosco. Que alegria você conosco. Deus o abençoe. Jesus, o centro da nossa vida. Quando a gente vai olhar, a gente muitas das vezes que vamos na igreja, que frequentamos pastoral, movimento, nós dizemos, Jesus é o centro da nossa vida. Querido, querida, mas será que na prática você tem vivido isso? Será que na sua vida corriqueira, no trabalho, na faculdade, você tem vivido isso em ricos detalhes? Ou será que isso simplesmente é da boca para fora? Ou talvez você tenha cantado uma música que tem esse refrão, que tem essa palavra: Jesus é o centro, é o motivo, é a minha alegria, é meu sustento, Jesus é tudo na minha vida. Mas será que quando você passa por algo ruim? Porque é o seguinte, detalhe, querido, entenda uma coisa: esse mundo traz para nós, proporciona nós certas alegrias. Como assim, Wayne? Você tem um desejo de uma aquisição de um carro, e aí, passa um tempo, o carro vem a danificar. Você vem se decepcionar. Você pega e tem uma aquisição de uma casa, e você percebe que ela está se deteriorando. Você se decepciona. Você, meu irmão, minha irmã, você busca se casar, e você daqui a pouco vê os defeitos do outro. Você fica triste com isso, com essas realidades. Entende? E aí, o que está acontecendo? Meu irmão, irmã, é porque nós muitas vezes temos colocado essas coisas, essas situações como centro da nossa vida. E entender que de fato essas alegrias desse mundo não é aquilo que de fato deve sobressair de fato a nossa alegria verdadeira e sincera. Porque isso que você pode adquirir, aquilo que você possui, aquilo que você tem, aquilo que você é, não pode sobressair as coisas do alto, as coisas de Deus, não pode sobressair o Senhor, que deve ser o centro hoje e sempre. Entende? E viver essa centralidade, entender que Jesus é o teu Senhor, de fato, você ter uma conversão genuína, você deixar ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus, onde que você se entrega a sua vida a Deus, onde que você entrega o seu matrimônio, a sua família, você que diz que tudo e todos é do Senhor Jesus Cristo, a sua vida não é mais a mesma. É uma experiência que você faz, só que não fica na experiência, mas de fato vai para uma mudança de vida. Além dessa mudança de vida, vai uma transformação. Você é transformado e você agora começa a transformar. Porque aquele que se aproxima de Jesus começa a iluminar os outros, começa a fazer que os outros queiram também tomar essa experiência. Entende? Só que a gente precisa entender um detalhe daquilo que eu estou pregando, daquilo que de fato Jesus é o centro da nossa vida. Porque entende o detalhe aqui, não é simplesmente palavras soltas, palavras em vãs que muitas das vezes nós ouvimos ou muitas das vezes nós falamos. Porque se ele é o centro, você precisa entender isso de fato. Nós não podemos, desculpa a expressão, colocar ele na direita ou na esquerda. Nós não podemos. Ele precisa sempre, na alegria ou na tristeza. Ele tem que ser o centro do dia de domingo até o dia de sábado. Exatamente. Porque o primeiro dia da semana é domingo e o último dia da semana é sábado. Desde o primeiro dia do mês até o último dia do mês. Desde o primeiro dia do ano até o último dia do ano. Desde o primeiro mês até o 12º mês. Ele precisa ser o centro. Eu não posso desviar nem para a direita nem para a esquerda. Entende? E mesmo quando eu passo com algo que me deixa triste, desanimado, angustiado, Jesus precisa ser o centro e você precisa permanecer de pé. E nunca deixar jamais que a sua fé, a sua alegria, a sua vontade, seu desejo de ser de Deus se ofuscar. E com isso é uma busca incessante por um momento, e você entender que tudo e todas as coisas passam e irão passar, mas a tua fé, a tua alegria, a tua vontade na presença de Deus jamais deve passar, deve ofuscar. E você entender um detalhe,
que um dia tudo vai passar. E vai passar mesmo, queira ou não, isso é coisa normal. Mas a sua fé jamais. Você precisa entender um detalhe. Essa vida nos proporciona alegrias, mas a alegria verdadeira sempre é Deus. Você pode até gostar de certas coisas, realidades, situações, de comer certo tipo de comida, de viajar, de passear, de ir para um local, de ficar assim, de fazer aquilo, mas você tem que sempre colocar Jesus no centro da sua vida, o adorar. Você nunca pode tirar Jesus, você nunca pode colocar a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos, o trabalho, o dinheiro, o seu emprego, o que você tem, o que você possuiu, onde você vai, o que você frequenta. Não, e tudo que tiver na ponta da sua língua é: Jesus é o Senhor. O que deve estar na sua mente, todo momento, todo instante, é: Jesus é o Senhor. E aquilo que você deve pronunciar, e aquilo que deve ser de fato a sua convicção, e aquilo que você tem que viver eternamente, e nunca você deve mudar ou alterar uma lei, deve ser de todos os cristãos, é que Jesus é o Senhor. Entende? E quando eu percebo isso, e quando eu entendo, quando eu quero viver essa centralidade, meu irmão, minha irmã, nada me abala, porque Ele é o sustento. Mesmo que eu passe por tristezas, por tribulações, por dificuldades, ali o meu olhar é fixo, não desvio, não viro por nenhum lado, mas eu continuo com o olhar fixado. E ali de fato é a minha confiança, ali é o meu sustento, e aquilo que me nutre. Entender um sustento, mas eu estou dizendo para você, um sustento sólido. Entende? É aquilo que eu quero todo dia. Eu quero desde que eu acordo até a hora que eu vou descansar, dormir. É Jesus que eu quero ao sair de casa, ao retornar à minha casa. É um Jesus que eu quero em casa, no trabalho, na faculdade, na igreja. Ele é o centro de tudo que eu faço, de tudo que eu irei fazer e de tudo aquilo que eu estou fazendo. Jesus, ele está onde eu vou e onde eu não vou. Como assim? Você precisa levar Jesus. Você precisa de fato que todos olhem para ti e vejam Jesus. Entende? Você não pode colocar ele de lado em momento algum, em situação nenhuma, jamais. E viver isso, querido, é como um cristão autêntico, verdadeiro e sincero. E a gente precisa hoje, querido, o Senhor, ele nos chama a viver isso intensamente. E por isso que cada um de nós precisamos tomar essa experiência de compreender esse chamado, de viver isso. Meus irmãos, tá na hora. Sabe, meus irmãos, hoje a gente encontra pessoas muitas vezes que querem ser o centro, colocando como coitadas, como feridas, como rejeitadas, como excluídas. Elas acham que os outros não passam por aquilo que ela está passando. Talvez a pessoa já passou, ou talvez ela está passando, ou uma coisa, ou pior. Só que ela, infelizmente, ela quer ser que alguém passe a mão na cabeça dela. Ela quer que pessoas venham passar a mão na cabeça. Em vez de dizer: não chora não, não fique assim. Querido, tem muita gente querendo ser o centro. Tem muita gente querendo chamar atenção. Tem muita gente querendo ficar no meio. Tem muita gente querendo tomar o lugar de Jesus. Tem muita gente querendo ficar no trono. E você não pode, eu não posso, nós não podemos. Que ele cresça e eu diminua. É isso que nós temos que viver na autenticidade. Tudo que tem de bom não é o Enio, mas é Deus que faz todas as coisas boas. Entende? Todo fruto bom que é gerado através do meu ministério não é o Enio, mas é Deus que concede essas graças. Eu preciso ser convicto disso. Nada sou eu, é tudo Ele. Então, quando eu entendo isso, de fato, eu entendo que Ele faz, Ele manifesta, Ele realiza. Ele está no centro da minha vida e toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio é dele. É Ele. E todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos.
Tá na hora de você compreender isso e de você sair do seu salto alto, porque quando eu compreendo, quando eu digo que Jesus é o Senhor, eu preciso viver na proporção dessa palavra. Essa palavra, meu irmão, minha irmã, ela é tão grande. Só que a gente estamos fazendo ela se tornar muito pobre. Tô falando do sentido da palavra. Senhor, aquele que ordena. Senhor é aquele que manda. Senhor é aquele que fala e todos cumprem. Senhor é aquele que diz, faça isso, e você diz simplesmente, sim, Senhor. Senhor é aquele que está no meio. Entende? Tá na hora de o Enio, você que me acompanha, obedecer a Jesus. Tá na hora de você obedecer os mandamentos. Tá na hora de você ir para a missa, entender que Jesus é o centro da sua vida. Tá na hora de você entender que quando você vai à missa, você não é o centro, mas o centro é a Eucaristia, é a palavra. Você não tá lá para receber elogios, aplausos, ser elogiado, que alguém pegue na sua mão. Não tá. Você vai à missa, uma pastoral movimento para você adorar, louvar, bendizer, exaltar, glorificar o único Deus vivo. É isso. Abaixa sua bola. Você é nada de nada, de nada, de nada, de nada. Você precisa entender isso. E nós precisamos entender isso. Não é te diminuindo. Não! É você engrandecendo o nome de Deus, que Ele cresça e eu diminua. Eu sou nada, Jesus é tudo. A gente precisa compreender isso. Só que a gente nos coloca, infelizmente, eu vejo pessoas querendo os holofortes. E nós não podemos querer isso para nossa vida. Você não pode desejar isso. Meus irmãos, Jesus sempre será Alfa, Ômega, princípio e fim. Eu vejo tanta gente soberbas, prepotentes, vaidosas, presunçosas. Meus irmãos, veja o sentido. Vou dar um exemplo aqui no meu ministério aqui. Eu prego em qualquer lugar. Onde me chamar, eu irei. Porque eu preciso pregar Cristo. E Cristo é suscitado. Eu não preciso ser bem acolhido. Eu não preciso de uma boa cama, de uma boa refeição. Não. Tudo que me der, me oferecer, eu aceito, eu acolho. Porque é Ele que é o centro. Porque se eu sou humilde, eu entendo isso, que Ele cresça e eu diminua. É isso que eu tenho que viver intensamente. E eu preciso de fato tomar esse passo, essa decisão. Tem muita gente, querido, soberbo. Se não for do meu jeito, eu não quero. Se for assim, eu não vou. Ei, baixa a bola. Baixa a bola. A igreja é do jeito de Jesus. O missal é do jeito de Jesus. A igreja é do jeito de Jesus. Foi Jesus que chamou os apóstolos. Foi Jesus que fez os mandamentos. Foi Jesus que fez os sacramentos. Foi Jesus que quis assim. Amém? Eu tô vendo um amém, tô vendo? Tô vendo aí uma pessoa humilde dizer amém. A igreja não pertence ao Enio. Não te pertence. Se ele é o centro, a igreja é do jeito de Jesus, da forma dele. E eu aceito, eu acolho. E tudo que ele fala, tudo que ele ordena, tudo que ele manda eu ir, eu faço, eu obedeço. Porque eu sou sustentado, sou guiado, sou conduzido por ele. É a tua palavra que me consome. É a tua palavra que me mantém de pé. Isso é o seu centro. Eu não substituo pela família. Quantas das vezes pessoas substituem a missa para sair com a família? Você tem 6 dias para sair com a sua família, logo no dia de domingo. Você tem 6 dias, logo no dia de domingo você vai descansar, passear. Você tem que dizer se ele é o centro
Você tem que guardar pelo menos domingo e os dias de preceito. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Meus irmãos, tá na hora de a gente viver isso. Entender que Jesus tem que ser o centro. Não a sua família tem que ser o centro. Não os seus filhos. Tem gente, meus irmãos, trabalha, e esquece de ir pra missa domingo. E o trabalho não pode ser o centro. O dinheiro não pode ser o centro. Não pode ser o principal. Não. O dinheiro faz parte da nossa vida, mas o centro é Jesus. É Jesus. O centro sempre será Jesus, não trabalho. Quando o trabalho está tirando Jesus, está alguma coisa errada aí. Você precisa avaliar. Você precisa observar tudo isso. Nós precisamos prestar atenção em tudo isso. E está na hora de a gente prestar atenção nesse sentido, nessa realidade. Porque se você é todo de Deus, se você é inteiramente de Deus, você precisa entender uma coisa. De onde Jesus está, ele não pode ser tirado. Ele deve permanecer, ele tem que reinar. E primeiramente tem que reinar na minha vida. Reinar na minha vida. Para que você possa exalar. Para que você possa levar esse perfume, esse centro. E entender que onde você for, onde você estiver, você vai ser humilde. Você vai ser dócil. Você vai ser como Jesus. Amar o outro. Perdoar o outro. Acolher o outro. Dar os braços, se for preciso, necessário. Mas entender sempre, Jesus, a minha alegria e o meu sustento. Que você, meu irmão, irmã, possa viver isso no seu dia a dia. Entender que Ele é o centro. E deixar que Ele conduza a sua vida, o seu matrimônio e os seus filhos. E que Ele seja o centro do seu trabalho, da sua faculdade. Lembre-se de uma coisa. Nada onde você vai, onde você frequenta, ou que você tem, que você possui, pode tirar você da presença de Deus. Não pode. Você não pode deixar. Jamais. Mas você tem que permanecer onde você vai, frequenta, com um olhar, com um pensamento fixo em Jesus. Amando, adorando, buscando. Faça isso e deixe que o Senhor possa de fato te conduzir. E você precisa deixar. Você precisa permitir. Então, a partir de hoje, não seja prepotente. Não seja prepotente, não seja soberbo. Que você possa permitir que a partir de hoje e sempre, quem toma a rédea da sua vida é Jesus. Se você diz que Ele é o centro, você precisa deixar. Amém? Nós vamos ler um relato que nós deixamos no nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Apesar do horror da guerra, Padre Pio mantinha a confiança em Deus. Entretanto, como já vimos nos capítulos anteriores, as vicissitudes da sua vida prosseguiram o seu curso. Estudos, doenças, estadias em casa, experiências místicas, lutas terríveis com Satanás, ordenação sacerdotal, etc. Em 1914, deflagrou na Europa o fogo da Primeira Guerra Mundial. Padre Benedetto, preocupado, escreveu uma carta a Padre Pio, pedindo-lhe informações, ou seja, se conseguia prever como viria a desenrolar-se a situação. A resposta de Padre Pio, embora não explícita, era bastante preocupante. Rezemos com confiança ao Pai Celeste, respondeu ele, pelo bom êxito, porque a situação está agravando-se bastante. E se ele não lhe der remédio, a evolução será terrível. Padre Benedetto e Agostinho continuaram a abordar esse assunto nas suas cartas, e Padre Pio respondia demonstrando assim que o seu coração estava muito preocupado com aquilo que estava acontecendo. Os horrores da guerra me deixaram muito preocupado, escrevia ele a 27 de maio de 1915 a Padre Benedetto. A minha alma é assaltada por uma extrema desolação. Embora eu tenha me preparado, isso não impediu a minha alma de ser devorada pelo terror. É verdade que essa guerra bendita constituirá para a Itália e para a Igreja de Deus uma salutar purificação. Despertará no coração italiano a fé que nele estava oculta e como que adormecida e sufocada pelas vontades enfermas. Fará brotar na Igreja de Deus, de um terreno quase desértico e seco, flores maravilhosas.
Mas, Deus meu, antes que isso aconteça, que dura prova nos está reservada. Temos de atravessar uma noite inteira, envolta nas mais densas trevas. Nunca a nossa pátria assistiu, até hoje, noite semelhante. Livro Padre Pio, um santo entre nós. Renzo Alegre, página 179.